Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal CFJ. Hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Desvendando o Espiritismo. E o vídeo de hoje traz um título muito especial: Reforma Íntima. Por onde começar? Bom, antes da gente continuar, já sabe, né? Deixe o seu like, compartilhe este vídeo para que possa a nossa doutrina chegar a mais pessoas, aumentar este conhecimento. Reforma íntima. O que é reforma íntima? Se você já é aqui do nosso canal, já é espírita, já é um espírita praticante, com certeza já ouviu muito este termo, reforma íntima. Se você não é espírita, com certeza também já deve ter ouvido esse termo. Reforma. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente faz uma reforma na nossa casa, por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está tirando, né, uma situação mais antiga, né? A gente está mudando, a gente está refazendo, a gente está reconstruindo, deixando a nossa casa como? Melhor. Eu nunca vou fazer uma reforma para deixá-la pior do que ela era. Então, a reforma, ela está baseada neste processo de melhoria, né, da gente se tornar melhor. E íntimo quer dizer que é dentro de nós, né? Então, vamos fazer uma reforma no nosso interior, dentro de cada um de nós. Para que eu vou fazer essa reforma? Para ser melhor, para me tornar melhor, né? E como que é ser melhor? Como eu sei que essa reforma tá boa, tá satisfatória, né, às vezes quando a gente reforma uma casa, um entra e fala: "Nossa, ficou lindo, adorei aquele piso, combinou com o armário, com a iluminação". Outro pode chegar e falar: "Nossa, que piso estranho, não combinou, aquela luz não ficou boa". Seria muito subjetivo, né. Então, como eu sei que eu atingi o meu objetivo? Como eu sei que a minha reforma íntima, ela está indo bem, vamos assim dizer? Então, no espiritismo, a gente tem um grande guia, né, que é o nosso grande guia, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as palavras deixadas por Jesus. Então, Jesus é o nosso grande guia, na verdade, né. Então, tudo aquilo que a gente fizer que puder chegar mais próximo dele, a gente sabe que vai estar no caminho certo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos aqui no capítulo 17, Sedes Perfeito, o subitem que se chama o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. Então, esse pode ser um bom caminho para nós, né? Para onde a gente começa essa reforma íntima. Então, se a gente conseguir chegar aqui, quer dizer que a gente está no caminho certo. Mas isso é fácil? De um dia para outro eu decido que você é um espírito de luz. Ano novo, né? Todo mundo tem grandes metas, grandes projetos. Então, minha meta para 2026 é ser um homem de bem, né? É ser um espírito de luz. Não é tão fácil assim e a gente sabe disso. Estamos num mundo de provas e expiações. Vamos ter as nossas dificuldades. Estamos num processo de construção diária. Então, essa é a nossa meta. Mas para chegar nela, a gente pode estabelecer alguns planos. Então, o que a gente pode estabelecer de planejamento? Lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho dá algumas dicas para a gente. No final do dia, eu posso me perguntar: será que hoje, como eu me comportei? Será que do dia de hoje, o que eu posso analisar que eu fiz de correto ou de não tão correto assim? Será que hoje eu pratiquei algum ato do qual eu possa me envergonhar? Será que se eu voltar hoje para o plano espiritual, quando eu chegar lá, eu vou ter algum ato do qual me envergonhar?
aquilo que eu não deveria ter feito, uma atitude que não foi correta? Se todas as noites a gente conseguir parar e pensar um pouquinho nisso, a gente vai conseguir rever as nossas próprias ações. Na verdade, existe um caminho que é conhece-te a ti mesmo, que não é fácil, né? A gente julga muito as outras pessoas, as ações e as atitudes das outras pessoas, mas nem sempre a gente olha para dentro da gente para ver se a gente está no caminho certo. Será que eu fiz ao outro tudo o que eu gostaria que o outro fizesse para mim? Será que no final do dia eu vou dormir com a minha consciência muito tranquila, sabendo que eu não fiz mal a ninguém? Ou que, como diz aqui, eu não negligenciei o bem, que eu acho que talvez seja o mais difícil, porque talvez a nossa noção de mal, né, de errado, seja mais evidente do que a nossa noção do poderia fazer todo o bem que realmente eu poderia ter praticado. E como eu sei, né, que o meu conceito, talvez, de bem e de mal pode ser diferente do outro. Talvez aquilo que para mim é juntar dinheiro e riqueza para uma vida melhor, possa ser, na verdade, um egoísmo, uma prática de egoísmo, onde eu sei que está esse limite dentro de mim. Eu tenho que ser melhor para mim todos os dias, né. Então, essas 2 perguntas, será que eu fiz tudo o bem que eu poderia ter feito? E será que eu fiz o bem que eu gostaria que o outro fizesse a mim? Será que eu não pratiquei ao outro aquilo que eu não gostaria que ele praticasse a mim? É um bom caminho para a gente poder ir fazendo essa moderação, para passar por esse processo. Imagine que você está fazendo uma reforma na sua casa, morando na sua casa. Não é um processo fácil, né? Quem já passou por uma reforma morando na casa sabe que é difícil. Às vezes a gente chega, tem resquícios de construção, às vezes o cheiro da tinta. Então, às vezes aquilo incomoda um pouco a gente. A reforma íntima é isso, é todos os dias a gente reformar um pouquinho de si mesmo, sendo si mesmo. Ou seja, ainda estando neste processo. Não vou virar um homem de bem amanhã, um espírito de luz piscando os olhos, mas é o processo que vai nos transformando, que vai nos tornando melhores. É a prática de a gente parar para analisar as nossas ações, entender se isso seria o correto aos olhos de Deus, que vai nos fazendo melhorar. Não é do dia para a noite que a gente acorda perfeito. Mas eu garanto para vocês que é um caminho que a gente pode seguir. Quando a gente identifica que não está tão bem assim, a gente para e analisa. Fiz algo a alguém que eu possa me desculpar? Vai lá e pede desculpa. Não tenha orgulho, não tenha medo, né? Haja da melhor forma possível. Porque é esse descobrir, é esse errar sempre e acertar que vai nos transformando. Não se acerta sempre e não se acerta sem errar. O caminho, ele é difícil, mas a gente continuar percorrendo, não desistir, fazendo essa autoanálise e entendendo que a gente pode ser melhor para nós, né, tendo nós mesmos como espelho. Então, hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Hoje talvez eu não respondi uma agressividade de forma agressiva também, eu respirei, deixa para lá, isso não tem, né, importância, que isso não vai mudar em nada na minha vida, então eu já dei um passo, eu já sou melhor, né. Então, pequenos gestos, pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, vão ajudar esse processo de reforma íntima. No final dessa encarnação, tudo aquilo que a gente tiver conseguido, já vai ser de valoroso empenho para que a gente possa estar melhor no plano espiritual e na nossa próxima oportunidade aqui na Terra, porque sempre estamos evoluindo, não regredimos. Então, todo o bem que a gente aprende a fazer, esse bem vai estar guardado dentro da gente. Então, se hoje está difícil, pense em como amanhã eu posso ser um pouquinho melhor que hoje. Não preciso me tornar assim, né, de um dia para outro, num estalar de dedos, um espírito de luz. Mas é um caminho que eu vou percorrendo ao longo desta encarnação e de todas as outras que eu ainda vou ter pela frente. Então, se hoje eu conseguir ser melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu fui hoje, eu com certeza vou estar neste caminho, neste processo. E se tem coisas que eu já identifico que não estão corretas, mas eu ainda não consigo mudar, já é um caminho, né? Identificar que não estamos fazendo algo assim
tão corretamente, já é um caminho para a gente mudar. Agora a gente vai tentando, encontrando meios de chegar onde a gente gostaria de estar naquele objetivo, de melhorar aquela ação. Pode ser qualquer coisa, uma forma de responder, né, uma forma de acolher o bem que a gente faz, o mal que a gente deixa de fazer. Tudo isso faz parte do nosso processo, da nossa reforma íntima. Então vamos lá, vamos aproveitar esse ano novo que a gente está sempre aí com novas metas, né, com novos objetivos e tentar ser melhor hoje do que eu fui ontem. Esse já é um bom começo. E no final do ano, quem sabe a gente vai estar aqui muito melhor do que foi no ano passado. Gostou do vídeo? Compartilha, divida essa informação. Vamos divulgar a nossa doutrina espírita e, acima de tudo, o Evangelho, né, e a imagem que Jesus aqui nos deixou. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.